Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Mãos Puras ou Coração Puro. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Marcos capítulo 7, versos 14 a 19, que diz assim: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina, mas sim o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e os discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Esse texto, na verdade, é o desdobramento daquilo que estudamos ontem. Você vai se lembrar que ontem nós mostramos para vocês, aqui dentro do contexto do nosso estudo, que um grupo de fariseus e mestres da lei haviam se dirigido desde Jerusalém até a região da Galileia, onde Jesus estava ensinando, e o propósito deles era colocar Jesus à prova. Quando chegaram e viram que os discípulos estavam comendo sem fazer o ritual de lavar as mãos, eles criticaram duramente a Jesus. E Jesus vai rebater essa crítica deles, mostrando que o que eles estavam cobrando dos discípulos não passava de tradição de homens, mas que a palavra de Deus não exigia absolutamente nada em relação àquilo, mas que por causa da sua própria tradição eles inutilizavam algumas leis que o Senhor Deus havia deixado, como a lei do Corban. Se você não estudou a lição de ontem, eu peço a você que pegue aí na nossa playlist, no nosso canal, Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, você vai ter a oportunidade de poder analisar o estudo que fizemos dessa parte do texto. Na sequência, Jesus vai se dirigir à multidão e vai dizer para eles que não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que sai do coração. E Jesus não estava aqui, e aqui é uma grande discussão relacionada ao que Jesus estava querendo dizer em relação a isso. Algumas pessoas tentam dizer que Cristo Jesus está aqui inutilizando a questão das leis de saúde que são mencionadas lá em Levíticos capítulo 11. Mas se isso fosse verdade, então Jesus imediatamente, depois de ter criticado os fariseus por deixarem de lado o mandamento do Senhor em lugar da tradição, ele estaria fazendo exatamente a mesma coisa, inutilizando uma lei da parte do Senhor para poder endossar uma nova tradição. O que claramente Jesus não estava fazendo. O que Jesus estava aqui se referindo era exatamente ao fato de que aqueles homens davam tanto valor, mas tanto valor às tradições e ao lavar das mãos de uma forma ritual para poder evitar que o indivíduo se tornasse cerimonialmente puro ou impuro, que acabavam se esquecendo de aspectos importantes da lei de Deus. Agora Jesus vai dizer que eles deveriam tomar muito cuidado em relação a uma coisa. O Senhor busca corações puros. Até mesmo quando no ritual que é mencionado lá em Êxodo, que lemos ontem, quando Deus vai mencionar que os sacerdotes e o sumo sacerdote, antes de poder ministrar no templo ou no santuário, que deveriam lavar as mãos, os pés e ao mesmo tempo a cabeça, isso tudo representava a pureza de coração que eles deveriam ter. Até mesmo o rito por si só remontava ao aspecto do coração. Porque aquilo que preocupa o Senhor Deus não é o exterior, mas é o coração. Por isso Cristo vai mostrar para eles que o elemento mais importante aqui no meio dessa história toda não são as mãos, os pés ou a cabeça, mas é o coração. Que é do coração que sai todo tipo de decisões e definições. O próprio Jeremias tinha escrito sobre isso quando ele disse: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que a Bíblia está aqui dizendo para a gente, o que Jesus está aqui mencionando a esse grupo, não é especificamente que ele está inutilizando as leis sanitárias, ou as leis ligadas ao aspecto da saúde, inutilizando Levíticos 11. Até porque se ele estivesse fazendo isso, nós, adventistas do sétimo dia, estaríamos em sérios apuros, porque nós levamos muito a sério a questão das leis cerimoniais. As leis cerimoniais, não, minto. As leis de saúde
entendendo que as leis cerimoniais, elas perderam a sua validade porque se cumpriram em Cristo Jesus. Mas as leis de saúde, não. Quando Cristo deu autorização para que as pessoas pudessem comer a carne de alguns animais, ele vai mencionar, ele vai dividir todos os animais, peixes, aves em dois grupos. Aqueles são chamados puros e os impuros. Por que um grupo é puro e o outro é impuro? E tem algumas pessoas que tentam aqui, no meio desse processo, fazer uma volta bem grande para dizer, por exemplo, que o porco hoje, que é considerado um animal impuro, que o porco hoje ele é criado num ambiente muito mais purificado, muito mais limpo do que, às vezes, o gado, ou o boi, ou a vaca, ou até mesmo as galinhas e assim por diante. São animais considerados puros. Mas por que um pode ser consumido e o outro não? Porque Cristo Jesus deixou muito claro, quando deu as leis de saúde lá atrás, que somente aquele que pode dar a vida, que é Deus, pode legislar sobre as condições para que uma vida possa ser ceifada. Nesse caso, a vida de um animal, para que a sua carne possa ser consumida. Como ele é o único capaz de gerar uma vida, como ele é o único capaz de fazer com que uma vida exista, então ele estabelece as regras. Isso pode e isso não pode. Quando seguimos as orientações das leis de saúde da parte de Deus, nós estamos dizendo o seguinte: eu reconheço que Deus é o Criador, reconheço que ele é o único capaz de dar a vida. Então, por isso, eu sigo as leis que ele estabeleceu. Somente alguém que pode dar a vida pode legislar sobre as condições para que uma vida seja ceifada, e ainda mais numa situação como essa, para que a carne de um animal possa ser consumida. Com isso, não estou dizendo que devemos nos alimentar de alimentos carnes, estou dizendo que a Bíblia vai estabelecer regras claras. Jesus não estava indo contra as regras bíblicas. Repito o conceito, até porque se tivesse feito isso, ele estaria caindo no mesmo erro que os fariseus e os mestres da lei, que o haviam acabado de criticar, haviam recebido da parte dele. Ele os criticou por deixarem de lado o que estava escrito na palavra de Deus em nome da tradição dos homens. O que Jesus estava falando era sobre o tipo de coisa que deveríamos remover do nosso coração. É a impureza do coração que chateia Deus. É nessa perspectiva que Jesus está aqui trabalhando. Amanhã teremos a oportunidade ainda de nos aprofundar um pouquinho mais dentro da temática da perícope dessa semana. E o tema que analisaremos será migalhas para os cachorrinhos. Mas antes disso, eu quero orar com você. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o Senhor estabelece na tua palavra aquilo que são as leis e ao mesmo tempo as regras para que tenhamos a oportunidade de ter uma boa saúde. Reconhecemos que só tu podes dar a vida. Então reconhecemos também que o Senhor pode estabelecer os limites para que a vida de um animal possa ser tirado, para que a sua carne possa ser consumida. Te pedimos que o Senhor não permita que caiamos no mesmo problema dos fariseus da época de Cristo Jesus, que substituíram o assim diz o Senhor pelas tradições dos homens. Mas é em teu nome, Pai, que nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?